Fala galera, tudo bem com vocês? Pastor Léo aqui. Hoje eu vim para falar sobre um tema muito interessante que é o pré-tribulacionismo. Nós já falamos em alguns vídeos anteriores sobre a diferença entre o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e também o pós-tribulacionismo. Hoje eu quero falar um pouquinho mais de detalhe sobre o pré-tribulacionismo. Pois bem, o pré-tribulacionismo acredita, é conhecido também como dispensacionalismo, ele acredita que haverá o arrebatamento antes do início da grande tribulação. Então, como que vai ser isso? Eu vou deixar aqui embaixo para que vocês tenham também como acompanhar, se você quiser estudar melhor, eu vou deixar as bases bíblicas, as referências bíblicas, para que você também possa acompanhar. Não vou conseguir colocar todas, mas pelo menos algumas, para que você possa iniciar os seus estudos acerca deste tema. Então vamos lá. Presta atenção nos eventos. Jesus veio há 2000 anos atrás, ok? Lá quando ele nasceu na manjedoura, morreu na cruz, é a primeira vinda de Jesus. E Jesus vai virar mais uma vez. Jesus voltará, é a segunda vinda de Jesus. Então a primeira vinda 2000 anos atrás e a segunda quando estiver no final da grande tribulação. Então Jesus voltará no final da grande tribulação, ali ele estará aniquilando o anticristo, aquela coisa toda. Então antes dessa segunda vinda de Jesus, acontecerá a grande tribulação. Muitas pessoas dividem a grande tribulação em dois períodos, né, de 3 anos e meio como sendo tribulação e 3 anos e meio finais como sendo a grande tribulação. Mas independente dessa diferença de tribulação para a grande tribulação, é um período de 7 anos. O pré-tribulacionismo acredita que são 7 anos literais. Isso com base lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25, 26, 27, né, que fala sobre as 70 semanas de Daniel, ok? Mas não é o ponto aqui agora. Então, antes da grande tribulação acontecer, antes desse período de 7 anos acontecer, haverá o quê? O evento do arrebatamento da igreja. Então, o pré-tribulacionismo, ele é fortemente marcado pelo evento do arrebatamento da igreja, ok? Lá no final do vídeo eu vou tentar trazer um pouquinho mais sobre algumas diferenças, algumas críticas sobre a visão do pré-tribulacionismo. Mas esse é o fato, a ênfase é o arrebatamento da igreja. Também como ponto bem marcante do pré-tribulacionismo é o que? A grande tribulação ela se dará num período de 7 anos, que justamente fala sobre a última semana de Daniel 9, 27. Então, ou seja, é a 70ª semana da profecia das 70 semanas de Daniel, ok? Também como um fato bem marcante dentro da visão pré-tribulacionista é o que? A diferença entre Israel e a igreja. Então, Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. A Bíblia fala que Jesus veio para o povo de Israel, João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, versículo 12, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui entra a figura da igreja, que entra como um hiato, uma separação. É como se fosse um intervalo da aliança que Deus tem com Israel, a igreja entra no meio como um intervalo, um hiato nesta aliança que Deus tem com o povo de Israel, trazendo a aliança da graça, que é a aliança de Jesus Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. Então, existe essa diferença entre Israel e agora igreja. A salvação é por meio da graça, é pela fé. Efésios 2, versículo 8, versículo 9. Agora não é mais se você sacrifica um cordeiro, é se você confessa os seus pecados ao Senhor, né? Jesus lava os seus pecados e ele te torna agora filho de Deus, destinado para a sua salvação. Esta é uma corrente muito forte do dispensacionalismo, que é essa visão bem diferenciada entre Israel e a igreja. E uma outra ênfase muito clara é o que? É quando acontece a visão profética. Isso aqui você não vai ver em lugar nenhum. Quando existe uma visão profética, não só sobre o Apocalipse ou o fim dos tempos, sobre vários acontecimentos, muitas das vezes o profeta vê uma coisa só, que ao longo do tempo acontece de formas diferenciadas. Uma vez, 2 vezes, acontecem 3 vezes ao longo da história.
Joel capítulo 8, Joel capítulo 2 fala sobre o derramamento do Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro fala o quê? O que aconteceu aqui agora é o que foi profetizado pelo profeta Joel capítulo 2. Só que essa profecia não foi cumprida uma vez só e acabou. Essa profecia ela continua acontecendo até os dias de hoje. Existe o derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que assim o creem. Ok? Ou seja, então é um evento só que acontece de formas diferenciadas. Eu queria dar um outro exemplo aqui, que é lá em Malaquias capítulo 4. Capítulo 3 fala sobre o envio do profeta, né? Hoje a gente sabe que é o profeta João Batista, para preparar o caminho. Capítulo 4, versículo 5 e versículo 6 fala, eis que vem aí o Elias, eu vou estar conjecturando, tá, gente? Eis que vem aí Elias, que antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Lá 2000 anos atrás, foi profetizado que João Batista nasceria e ele prepararia o caminho para que o Messias, Jesus Cristo, viesse ao mundo. Hoje somos nós, a igreja, nós preparamos o caminho para a volta do Senhor Jesus. E eu trouxe aqui um recurso para que você possa ter uma clareza maior. Presta atenção, quando o profeta tinha uma visão, uma profecia, era como se ele estivesse vendo apenas este ponto aqui, ok? É a profecia, é a visão que o profeta teve. Porém, quando ela vai começar a acontecer, começar a se cumprir ao longo do tempo, ela acontece como? Ela se desmembra, ela se divide em alguns acontecimentos. Então aqui, ó, quando nós temos aqui a visão de Malaquias, que fala sobre João Batista vir para preparar o caminho para o Messias, nós temos uma parte de uma visão em que Jesus aqui morre na cruz do Calvário. E agora passou-se 2023 anos e agora nós temos o quê? Um evento que está prestes a acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja vai subir e estará acontecendo a grande tribulação e logo em seguida acontecerá a descida, a segunda volta do Senhor Jesus para poder aniquilar o anticristo e também trazer salvação para todos aqueles que não aceitaram a marca da besta. Esta é algo que você não vai ver por aí, é algo que eu busquei no Senhor sobre isso, e é uma visão que eu tenho, que muitas visões proféticas, elas se dividem em vários cumprimentos dentro da Bíblia. Se você for analisar Mateus capítulo 24, você vai ver Jesus falando diretamente sobre a grande tribulação, sobre a tribulação e dias que antecederiam a isso. E se você for olhar o acontecimento histórico, parte dessa profecia de que Jesus falou aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Israel, Jerusalém, foi queimado, destruído pelo romano, o general Tito. Ou seja, uma parte da profecia se cumpriu, outra parte está prestes a acontecer, que é justamente na grande tribulação, como nós conhecemos hoje. Ok? Um outro argumento para levantar essa ideia do pré-tribulacionismo é o quê? É que no livro de Apocalipse, até o capítulo 3, você vê direto, corriqueiramente, a palavra igreja, ok? Igreja, igreja, igreja. No capítulo 4, não fala mais sobre igreja. O que acontece? Capítulo 4, versículo 1, fala assim, mais ou menos assim, eu não estou com a Bíblia aberta aqui agora não. João Batista olhou para o céu e viu o céu aberto e uma voz como de trombeta falou assim com ele, vem aqui e vê. A Bíblia fala, imediatamente eu me vi em espírito e olhei para baixo. Ou seja, João Batista, ele teve um gostinho do que vai acontecer no arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala a seguinte coisa, o arrebatamento será da seguinte forma, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, estaremos sendo arrebatados juntamente com eles e nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. A palavra arrebatar ali em 1 Tessalonicenses no grego é raspazo, ou seja, arrancado com força. A mesma palavra que significa sequestro. Sequestro é algo abrupto, algo rápido, algo que acontece de forma inesperada.
ok? E eu queria só dar uma diferença também. Arrebatamento secreto é o que muitas pessoas falam por aí, mas secreto é para o mundo, né, gente? Para nós como igreja, não é secreto. O arrebatamento vai ser um acontecimento, um evento que nós como igreja estamos esperando acontecer. O secreto vai ser para o mundo, ok? E aí, continuando no meu raciocínio lá de Apocalipse, no capítulo 4 em diante você não vê mais a palavra igreja. Você vai ver a palavra crente, você vai ver a palavra santos, que é a mesma raiz do grego, onde Paulo escreve para a igreja dos santos, ou seja, todos aqueles que aceitarem a Jesus durante o período da grande tribulação, eles serão conhecidos como santos. E se eles perseverarem em não aceitar a marca da besta, eles estarão sendo mortos e eles se tornarão mártires pelo nome do Senhor Jesus. Aí lá no capítulo 19 de Apocalipse, você vê as bodas do Cordeiro. Um capítulo antes de Jesus descer de volta para aniquilar o anticristo, João fala sobre as bodas do Cordeiro. E ali fala sobre quem? A noiva de Cristo. É a mesma pessoa que foi arrebatada lá antes da grande tribulação, ou seja, é a igreja. A partir dali, Jesus volta com a igreja para aniquilar o anticristo e todas as pessoas que estavam com o anticristo, ok? Essa é uma ideia do pré-tribulacionismo, como eu já falei, e existem muitas pessoas que falam sobre muitas críticas, muitas outras coisas. Eu não quero aqui amarrar, eu não sou aquela pessoa que tem a pretensão de querer ter a verdade, ser o dono da verdade. Hoje eu acredito no pré-tribulacionismo, mas pode acontecer, gente, de eu conseguir ver algum argumento, alguma coisa dentro da Bíblia que me impulsione aí para outro conceito do pós-tribulacionismo. Tem aí pessoas, né, inteligentíssimas, por exemplo, César Cavalcante, Juliano Fraga e muitas outras pessoas aí que eram pré-tribulacionistas e hoje são pós-tribulacionistas. E assim, eu vi os argumentos deles, vi vários argumentos de outras pessoas, mas hoje eu ainda não estou convencido de que será de outra forma. Mas uma coisa é certa, gente, Jesus Cristo está voltando. Interessa se é pré, pós ou meso, ele vai voltar para a igreja, ele vai voltar para buscar a sua amada. E eu, independente se eu estou certo ou se eu estou errado, eu quero estar com o Senhor. Se for para passar pela tribulação e eu estiver com o Senhor, eu passo pela tribulação. Eu não vou abandonar Jesus porque o meu conceito estava errado e agora eu estou no meio da tribulação. Não, não, não. Eu quero estar com Cristo, eu quero estar com o Senhor, independente de qual posição que você acredita, independente da posição que eu acredito. Todas as três falam a mesma coisa, Jesus virá, Jesus está voltando. Amém? Então deixe seus comentários aí embaixo, suas perguntas, se você tem dúvida, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis sobre este vídeo e sempre anunciando que Jesus está voltando. O Espírito e a noiva dizem vem. Todos aqueles que amam, aguardam a vida do Senhor Jesus Cristo diz amém. Deus abençoe a sua vida e fiquem na paz.